Não, eu vou dar maçãs. Já são dois. Agora são maçãs. Sim, as ferramentas. É um trabalho interessante, diferente e pronto, e é cativante porque podemos, nós contribuímos para a formação dessas crianças e jovens, proporcionamos situações divertidas, portanto, e acompanhamos, fazemos o acompanhamento, né? No fundo, trata-se de alguma forma de compensar a ausência das famílias naturais, digamos assim. Achas que vocês conseguem constituir uma família para eles? Sim, portanto, neste caso nós somos como os pais substitutos, não é? Portanto, criamos de certa maneira uma relação com eles, porque estamos com eles, portanto, o dia a dia. E passamos por várias situações, desde os próprios problemas deles, portanto, lidamos com isto, portanto, lidamos com situações de alegria, portanto, proporcionamos também situações novas para eles, portanto, experiências novas. Tu aprendeste alguma coisa que agora possas usar na tua vida profissional? Eu sei que estás desempregado, não é? Por emprego, achas que aprendeste alguma coisa que te possa safar na vida normal, digamos assim? A vida de casa, nas casas. O que é que gostavas de fazer profissionalmente? Profissionalmente era carpintaria. Gostei de fazer. Sim, e aprendeste coisas lá, técnicas no teatro? E achas que estás preparado para... Nunca trabalhaste assim numa carpintaria? Espero não conseguir arranjar trabalho. Deste uma origem prevendo poder, mas nada mais. Portanto, acaba por ser uma família, portanto, substituída, não é? Quantas pessoas tens? Quantos filhos tens contigo neste momento? Neste momento, portanto, no lar onde eu trabalho... acompanhas? Pois, no lar onde eu trabalho, neste momento temos 10 crianças. Portanto, no caso do patronato temos portanto, mais um lar, também tem mais ou menos o mesmo número, e temos creche, portanto, temos ATL também. Mas em relação a ti mesmo, tu trabalhas muito em termos de manualidades, digamos assim. Como é que é? Os miúdos todos têm apetência para essas coisas? Alguns têm mais, outros têm menos? Como é que isso funciona? Isso difere consoante também a idade, não é? Há os miúdos mais novos, claro, têm algumas dificuldades, portanto ainda não conhecem os materiais e pronto, fazem trabalhos um bocadinho mais, portanto tem que ser coisas mais infantis, mais fáceis de trabalhar. Enquanto que os mais jovens já se nota, pronto, mais alguma técnica, já tiveram algumas experiências anteriores com determinados materiais. Toda a ideia também é dar-lhes ferramentas com que possam depois se ingrar de alguma forma na vida. Exato. Isso consegue-se? Achas que vocês têm por bom caminho? É uma tentativa? Já tiveram casos de sucesso, digamos assim? Sim, por acaso já tivemos já alguns casos, portanto, de nós, através de atividades ou simplesmente mostrar portanto, várias atividades, conseguimos inserir alguns portanto, na vida portanto, ativa, portanto, profissional. Claro que a maior parte deles ainda não atingiram a idade para trabalhar, por isso participam em atividades pré-profissionalizantes, né? E vão aí adquirindo portanto, essas experiências. Neste momento são sempre as dificuldades habituais financeiras, cada vez mais agravado pela atual crise. Será também a redução do número de meninos que podemos acolher, porque cada vez está mais difícil o número de empregados, o rácio empregado utente. De resto, muitas vezes a frustração de não ter o produto final, quer dizer, nem todos conseguem uma posição na vida, uma formação profissional ou escolar, que já vem com os atrasos significativos do ambiente familiar. Chegam lá, quer dizer, limitam-se a fazer a escolaridade obrigatória, muitas vezes por percursos alternativos de profissional, mas mesmo assim nem que eles tiram os cursos profissionais, depois seguem a profissão. Concretamente, em ter eletricista, estamos depois a aparecer na mesa bar, e depois nem sequer acabam a mesa bar, que vão saltando de uma coisa para outra, e presentemente esse caso que falei de mesa bar, salvo agora é uma redução de ferro, está na construção civil.
quando se tem havido uma... Mas isso em relação à sociedade em geral, quer dizer, não é só... Aliás, ali quando a proteção. Portanto, há anos atrás, há 2 anos, 3 anos, quer dizer, considerando um sucesso escolar, houve uma das utentes que eram curso superior antes da cintura, agora também tem psicologia, portanto é o único caso assim recentemente que tem de sucesso escolar. Os outros limitam-se à escolaridade obrigatória e a andar pela restauração, pela maioria. E consegue-se elevar o nível, vá lá, de estudo e de... A matéria-prima que chega já chegam cheios de problemas, porque raramente, portanto, aqueles que chegam mais novos, normalmente são encaminhados para a adoção, quer dizer, isso aí já não é impossível de quebrar-se, se possível dizer isso, da influência familiar ou da mediação familiar onde eles vêm, depois já são integrados noutra família, desarranjado não por nós, mas sempre por circunstâncias habituais de ter uma família e tipo de adoção. Aqueles que vêm já com 9, 10 anos, vêm cheios de problemáticas, filhos de alcoólicos, filhos da droga. Então tens aí um projeto que se chama... Educarte. Em que é que consiste e que objetivos é que tem? Portanto, o projeto de Educarte consiste consiste em ocupar, portanto, os tempos livres, mas de uma forma, portanto, pré-profissional, portanto, que é já com o intuito de inseri-los, portanto, em alguma área em que eles tenham discussão. Por isso é que... Tens de fazer um despiste das vocações deles, exato. E depois então ir trabalhando de acordo. Exatamente. E portanto ia sempre ao encontro portanto, das vontades deles e das capacidades e de... Fizeste aqui depois vamos mostrar imagens disso, um iceberg ou portanto uma molde de gelo falsa, claro, quase cenográfica. Isso demorou bastante tempo a fazer, não? Sim, portanto levou mais ou menos à volta de 3 meses, portanto só trabalhando ao fim de semana. Portanto, durante a semana eles estiveram na escola, agora estão de férias, mas portanto, era só ao fim de semana que eu faço essas atividades. Portanto, começámos com uma pesquisa na internet sobre os esquimós, a vida deles, portanto, o cotidiano, desde os fatos, portanto, os costumes, desde a pesca, a alimentação, portanto, toda a vida do esquimó. Isto também lhes ensina alguma coisa sobre Sim, isso, porque isto tem sempre aquela vertente cultural e lúdica ao mesmo tempo. Portanto, eles a brincar vão aprendendo coisas novas também. Normalmente, cada vez mais eles tentam agilizar essa situação, mas há uma equipe de resolução de situação social que se encarrega disso. Portanto, os medidos são sinalizados, depois a entrega ao Tribunal de Família Menores, enfim, o processo, para legalizar o processo. Depois é selecionado os possíveis pais adotivos, que são adoptantes nesse caso, e não adotivos, que às vezes um período de experiência, um fim de semana, depois prolongado uma semana com os pais, vão almoçar, aliás com os futuros pais. Há casos de sucesso, outros que não são de sucesso, vão chegar... Mas relativamente uns em relação aos outros? Isso realmente demora, esse processo demora sempre mais que 6 meses. Como disse, ao longo desses anos que tenho do patronato, deve haver talvez uns 3 ou 4 casos de sucesso, os outros são todos... Isso nos deixa um amargo de boca, não nos deixa... Deixa a todos nós um amargo de boca, realmente portanto que eles não têm alternativa, e principalmente quando há um insucesso eles ficam revoltados, ficam felizes a Senado com uma família normal, dita normal, aliás normal nesse caso, e quando eles regressam, aliás normalmente regressam à mesma instituição, há casos que vão ver a instituição pela questão efetivamente até pela mesma questão dos colegas, não dizer para afinal de regressar, se eles estão bom que regressaste, mas realmente é coisa que nós não temos influência nenhuma, mas é associada em si, principalmente o processo é muito moroso. E nas idades mais queridas, que seriam os meses de idade, ou aliás até 5 ou 6 anos, quer dizer, normalmente isso aí, o processo é tão moroso que acaba por ser, a culpa não é nossa, a culpa também não é muitas vezes do IAS, que tem que cumprir os prazos e os trâmites todos. Como disse, ao longo desses anos apenas 4 casos de sucesso, o resto não tem sido, não há, quer dizer, nem todos são sinalizados,
Neste momento temos 24 acolhidos, né? Desses 24 acolhidos, deve haver 3 ou 4 que estão sendo para adoção, mas muitas vezes temos próprios pais biológicos que dificultam. A legislação é desfavorável nisso, portanto, é sempre considerado o interesse da criança a regressar à família biológica. Isso raramente acontece, não é? Raramente acontece. Normalmente acontece a apetência da família biológica é quando eles chegam à idade de contribuir para o seio familiar. Aos 16, 17 anos começam a aparecer com mais frequência e, enfim, logicamente terão sempre um ar de ligação com a família biológica e casam sempre com a família biológica. Isso é um fato. E também, portanto, o regresso à família biológica vai-lhes trazer uma certa liberdade, não as regras que não são rígidas, mas são regras que há na instituição, pode não sair de recolher a horas recentes, normais. Realmente a potência deles será mais essa, né? Tal liberdade que acaba por não ser liberdade, com todas as limitações que têm, depois de alimentação, saídas profissionais, tudo isso, acabam por ser os tais candidatos a serventes com extensão. Há marginalidade? Acabam por ser, muitas vezes, em alguns casos nós estamos a considerar que estamos a adiar a marginalidade. Vem de uma classe, Isso é só um paliativo, quer dizer, não é o remédio, é sempre Eles estão lá connosco 3, 4, 5, 6 anos, que há casos de sucesso, presentemente tenho com 17 anos, está absolutamente integrado, quer dizer, não quer saber da família, porque a família absolutamente continua estruturada, o pai para um lado, a mãe para o outro, mas como ainda está à espera dos 18 anos, também há outro caso. O limite é os 18, é isso? Quer dizer, a maioridade é a maioridade. Sim. Por isso eles podem optar por ficar lá? Alguns que, aliás, até antigamente, quando havia mais situações da parte da família e da sociedade em si, das tais liberdades todas, até alguns casaram de lá, quer dizer, com 22, 23 anos, idade de casados, sem emprego, né, e passam de raparigas, era o outro lá que nós tínhamos, as raparigas todas elas casavam de lá, a maioria delas casavam de lá, porque na altura que não era pedido, a prioridade, né, eles faziam então, faziam a formação quase de lunas de casa, das artes domésticas, digamos assim, e de uma maneira geral sai-se que há um mal necessário que tem que continuar a haver esse tipo de instituições, porque cada vez há mais casos desses. É um caso concreto. Já quantos anos começou com isso? Eu estou lá há 12 anos. Há 12 anos. E antes era muito mais, havia menos clientes, vá lá. Talvez não. Há 12 anos talvez não, mas... Antes, logo a seguir ao 25 de Abril, quer dizer, não era mas havia uma casa de patronato, uma Valência, como se chama, chegou a ter 70 internados.